Fala, sétimo ano, tudo bom? Haha, olha que começo tosco, mas é de coração. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tô chegando aí para mais uma atividade do livro para a gente mandar ver no conteúdo, para vocês não terem dúvidas quando forem fazer as questões. Tô na página 244, tá? Sétimo ano. Dá aquele tempo gostoso aí para vocês abrirem a página 244. Então, corre lá, pega o livro, abre. Essa página, ela está encerrando o ciclo de temas sobre hierarquia urbana, questões socioambientais das cidades, sobre o setor da economia que está nas zonas urbanas, né? Então, é um tema bem extenso. E dentro das atividades, começa bem no finalzinho da página, que é o que eu vou focar, a gente vai perceber que as atividades vão buscar essas ideias. No último vídeo eu fiz aquelas 3 questões para vocês que eu desenvolvi. Agora a gente vai ver um exercício do livro. Explique a diferença entre rede urbana e hierarquia urbana. Olha só, rede é o conjunto integrado de cidades que estabelecem as relações econômicas, sociais e políticas entre si. Já a hierarquia urbana diz respeito às posições assumidas pelas cidades, que destacam em diferentes níveis conforme a sua função principal que assumem, bem como seu papel e grau de importância em relação às demais. Então, está relacionado à rede urbana, está relacionado às relações, aos fluxos, às informações. E aí eu posso perceber, por exemplo, uma informação urbana dentro de uma hierarquia muito sutil, mas que expressa muito bem esse momento, essa importância de uma cidade para outra. Se a gente avaliar entre o Rio de Janeiro e Caxias, de manhã cedo a Avenida Brasil engarrafa muito num sentido, o sentido Caxias-Rio, o sentido que as pessoas estão saindo de lá e vindo para cá trabalhar durante o dia, porque aqui tem uma rede maior de comércio, de serviços, de fábricas, atraindo essas pessoas cedo, hora do rush, no fluxo de hierarquia maior dessa rede da nossa área metropolitana. Agora, quando isso inverte, quando essa rede está se desligando no final da tarde, o engarrafamento está indo para Caxias. Sutil, inteligente, bem perspicaz. Não é à toa que eu sou cabeçudo. E aí você pode perceber que na hierarquia urbana, não na rede urbana, essa hierarquia pode estar distante. Não é literalmente um fluxo visual, sim a posição de comando. Não literalmente de hierarquia, de você respeitar a ordem do outro, mas um comando como uma informação. Por exemplo, alguém em Nova York explodiu uma bomba. Bum. Todo mundo fica sabendo rapidinho. Alguém em Vilar dos Teles explodiu uma bomba. Onde é que é Vilar dos Teles? Entendeu? Existem lugares que existe um comando, uma notoriedade dentro dessa hierarquia que é muito maior. Nova York é uma cidade muito mais observada no mundo. Beleza? Então essa é a diferença principal. 2. Qual a diferença do setor terciário e o terceiro setor? Você está mexendo com as palavrinhas? Sim. O setor terciário corresponde às atividades comerciais. O setor terciário corresponde às atividades comerciais e à prestação de serviços, ou seja, comércios de bens, de mercadorias, de produtos e ações, serviços que as pessoas podem promover, como eu estou fazendo, dando aula para vocês, né? O terceiro setor agrupa as instituições públicas, mas de cunho privado, que não fazem parte do primeiro setor de responsabilidade do Estado. São instituições comandadas pelo setor privado para fins lucrativos. São exemplos dessas instituições da sociedade civil, as associações, as ONGs, as instituições de educação, de meio ambiente, de educação e de meio ambiente, assistência social, por exemplo. Nós, GAL, somos uma escola particular. Então, para nós prestamos um serviço que vocês buscaram
porque em algum momento você percebeu que ou um nível, um tipo, alguma coisa não se enquadrava à sua condição. E que o GAL ofereceu isso para você. Pô, show de bola. A gente está prestando esse serviço. Então, nós estamos nesse terceiro setor. Somos prestadores de serviços. Beleza? Questão 3. Entendeu? Se tiver com dúvida nessa questão, me fala. Isso é um tema esquisito, tá? Um é quem presta o serviço, o outro quem presta um serviço que deveria já existir normalmente. Isso é esquisito, né? Os mecanismos, a escola, o ambiente, a empresa, a indústria, a SEDAI, a Light, tá? Te oferecem um serviço. 3. Tendo como base o tema balança comercial, respondo. O que é balança comercial? É a avaliação entre tudo que foi produzido num país e tudo que foi gasto por esse país, fazendo equilíbrio. Eu sempre tento ganhar mais do que eu gasto para eu acumular, para eu lucrar, para eu sempre ter mais dinheirinho, ou numa poupança, numa conta, num investimento, numa aplicação. Um país faz a mesma coisa. Imagina um país que gasta e não consegue produzir na mesma velocidade. Falência, quebra. Vou começar a parar de pagar meus funcionários, servidores públicos. Vou começar a parar de prestar serviços para a população. Então isso fica bem ruim para o país. Tá? O que significa balança comercial positiva? Quando o país está lucrando, quando está em superávit, está desenvolvendo mais do que está gastando, o PIB está bem elevado, o gasto está bem reduzido. Show de bola, positivo. E o que é ela negativa na letra C? É quando o país está enfrentando algum problema que está tendo que gastar mais do que produz. Um déficit na economia, tá? A gente acredita que o ano de 2020 vai revelar muitos déficits econômicos por aí, né? 4. As atividades econômicas dos municípios e a forma com que a sociedade produz, organiza seus espaços, influenciam suas urbanizações e a sua urbanização. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Olha só, quando você lê o texto de primeira, você fica esperando a pergunta. Esse aqui ficou, você concorda com essa afirmação? Que afirmação? Que as atividades econômicas nos municípios e a forma com que a gente produz organiza os espaços e influencia a sua urbanização. Meu irmão, se eu produzo algo numa região, essa região vai receber a influência dessa minha produção. Pensa ambientalmente, por exemplo, se eu queimo combustíveis fósseis, eu estou poluindo o meio ambiente. E a região que está perto vai sofrer com isso, né? E aí, essa organização, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente possuía muitas fábricas que viraram shoppings. Nova América, Norte Shopping, Via Brasil, Guadalupe, outras regiões como na Penha a gente tinha o Curtume Carioca e agora tem condomínios como Vivenda Penha, Viva Bem Penha, a igreja do pastor Silas Malafaia na Montevidéu, acho que é Vitória em Cristo, eram áreas de uma grande fábrica que mudaram de função, que eram isso e passaram a se transformar em outro ambiente, e que reorganizaram essas regiões. Se a Penha usava a área como uma área de fabricação de couro, o Curtume Carioca, em volta tinham-se muitos operários. A maior parte das casas da Penha entre o Curtume Carioca e a Avenida Brasil eram destinadas aos operários. Acabou a fábrica, acabou essa função. E hoje a região está com uma outra característica de comércios e serviços. Terceiro setor, não é mais o segundo setor da economia que domina a região da Penha. Então, com certeza influencia. No meu ponto de vista, é muito ligado isso, tá? Então, basicamente, a gente consegue justificar ou não essa afirmação e aí você tem que pensar, eu concordo com isso ou não? Faz sentido. Lógico que faz sentido. Para mim faz todo sentido do mundo. 5. Pesquise a sociedade e verifique se algum problema socioambiental ocorre. Elabore um pequeno texto explicando o problema e as suas consequências. Eu começo por onde? Deslizamento de terras, matando pessoas durante as chuvas no verão, que ocupam áreas das encostas dos morros nas comunidades? Nossa, que jeito doido que eu falei. Enchentes que alagam ruas, que matam pessoas.
socioambiental. A sociedade afetou o meio ambiente de tal maneira que gerou um problema. Doenças como a leptospirose, a galera que pega essas águas nas enchentes aí, poluição. Cadê o Rio Limpo na cidade do Rio de Janeiro? Complicado, né? Então, meu irmão, se você pensou num problema socioambiental aí, me diz, me fala. Eu pensei em alguns. Deslizamento de terra, poluição dos rios, alagamentos. Tem vários problemas que a gente pode apontar que a sociedade proporcionou ao meio ambiente da nossa região, tá? Então, galerinha, exercício não corrigido, mas comentado. Por isso que eu não falo que eu corrigi. Eu só vou corrigir se eu ver o que tu fez, meu irmão. Eu não tô vendo. Eu tô falando da questão para mim. Então, se tu responder, tira a foto e bota lá no Escola Web que eu vou ver com uma prazer. Eu vou dizer, pô, ficou uma beleza. Tá bom? Então, bons estudos. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês estejam acompanhando de boa, tá? Abraço, coração aberto sempre para vocês.